53. Perfeição. Quanto às outras ordens que eram inferiores nessa capacidade de visitar o reino distante dos Esprenos, os alternautas eram prodigiosamente benevolentes, permitindo que outros os acompanhassem nas visitas e interações. Embora nunca abandonassem sua posição como os principais intermediários com os notáveis dos Esprenos. E os Teceluzes plasmadores também tinham uma afinidade com isso, embora nenhum dos dois grupos fosse o verdadeiro mestre daquele reino. De Palavras de Radiância, capítulo 6, página 2. Adolin rechaçou a espada fractal de Elite com um golpe do antebraço. Fractários não usavam escudos. Cada seção da armadura era mais forte do que pedra. Ele avançou usando a postura do vento enquanto se movia pela areia da arena. Conquiste fractais para mim, filho. Adolin percorreu os ataques da postura, uma direção depois da outra, forçando Elite a recuar. O homem cambaleou, sua armadura vazando de uma dúzia de lugares onde havia sido atingida por Adolin. Qualquer esperança de um final pacífico para a guerra nas planícies quebradas se fora. Acabara. Adolin sabia o quanto seu pai queria o fim da guerra, e a arrogância parchendiana deixou-o zangado, frustrado. Ele controlou esse sentimento. Não podia ser consumido por ele. Moveu-se habilmente pela postura, cuidadoso, mantendo a serenidade. Elite aparentemente esperava que Adolin fosse imprudente, como no seu primeiro duelo por fractais. Ficava recuando, esperando o momento de descuido. Adolin não ofereceu nenhum. Naquele dia, lutava com precisão, forma e posturas exatas, nada fora do lugar. Disfarçar sua habilidade no duelo anterior não convencera ninguém poderoso a concordar com uma disputa. Adolin mal conseguira persuadir Elite. Era hora de usar uma tática diferente. Adolin passou pelo ponto de onde Sadeas, Aladar e Rutar assistiam. O núcleo da coalizão contra seu pai. Àquela altura, todos eles já haviam ido em investidas de platô ilicitamente, chegando ao local e roubando a gema coração antes que o exército designado pudesse alcançá-los. Toda vez, eles pagaram as multas cobradas por Dalinar pela desobediência. Dalinar não podia fazer nada a eles sem arriscar uma guerra declarada. Mas Adolin podia puni-los de outras formas. Elite recuou desajeitadamente, preocupado, enquanto Adolin se aproximava. O homem testou uma investida e Adolin golpeou para desviar sua espada, depois fez um movimento súbito com a mão e acertou o antebraço de Elite. Ali também começou a vazar luz das tempestades. A multidão murmurou, conversa soando na arena. Elite veio novamente e Adolin desviou seus golpes, mas não fez nenhum contra-ataque. Forma ideal. Cada passo no lugar. A euforia surgiu dentro dele, mas rapidamente a abafou. Sentia nojo dos príncipes de suas disputas, mas hoje não mostraria a eles aquela fúria. Em vez disso, mostraria perfeição. Ele está tentando cansar você, Elite, soou a voz de Rutar da arquibancada ali perto. Na sua juventude, ele mesmo fora um duelista, embora nem de longe tão bom quanto Dalinar ou Aladar. Não permita. Adolin sorriu dentro do elmo enquanto Elite assentia e jogava-se para a frente na postura da fumaça, atacando com a espada. Uma aposta. A maioria dos combates contra armaduras era vencida com o quebrar de seções, mas ocasionalmente era possível enfiar a ponta da espada através de uma junta entre placas, rachando-as e marcando um ponto. Era também uma maneira de tentar ferir seu oponente, mais do que apenas derrotá-lo. Adolin calmamente deu um passo atrás e usou os movimentos apropriados da postura do vento para parar um golpe. A arma de Elite foi desviada com um tinido e a multidão resmungou ainda mais. Primeiro, Adolin dera a eles uma exibição brutal, deixando-os irritados. Depois, encenaram um combate equilibrado, causando muita empolgação. Desta vez, fez o oposto das duas coisas, recusando os confrontos excitantes que eram parte tão frequente de um duelo. Ele deu um passo para o lado e golpeou pelo flanco para atingir levemente o elmo de Elite,
que começou a vazar devido a uma pequena rachadura, embora não tanto quanto deveria. Excelente. Ele rosnou audivelmente de dentro do elmo. Então veio com outra estocada, direto na placa facial de Adolin. Tentando me matar, hein? Pensou Adolin, tirando uma mão da própria espada e erguendo-a sob a lâmina de Elite, deixando-a deslizar entre seu polegar e o indicador. A espada de Elite pressionou a mão de Adolin, enquanto ele a desviava para cima e para a direita. Era um movimento que nunca poderia ser executado sem uma armadura. A pessoa terminaria com a mão cortada ao meio se tentasse a manobra com uma espada comum. Pior ainda se tentasse com uma espada fractal. Com a armadura, ele guiou facilmente a investida para longe da sua cabeça. Então usou a outra mão para golpear sua espada contra o flanco de Elite. Algumas pessoas na multidão comemoraram o golpe direto. Outras, contudo, vaiaram. O ataque clássico para a situação teria sido atingir a cabeça de Elite, tentando despedaçar o elmo. Elite avançou, tropeçando, desequilibrado pela investida perdida e pelo golpe subsequente. Adolin empurrou-o com o ombro, jogando-o no chão. Então, em vez de atacar, deu um passo para trás. Mais vaias. Elite se levantou, então deu um passo à frente. Ele cambaleou um pouco, depois deu outro passo. Adolin recuou e deixou a espada com a ponta voltada para o chão, esperando. Acima, o céu trovejava. Provavelmente choveria mais tarde. Não uma grande tormenta, felizmente. Só uma chuvarada comum. Lute comigo, gritou Elite de dentro do elmo. Eu lutei, replicou Adolin em voz baixa. E eu venci. Elite avançou tropeçando. Adolin recuou. Ao som das vozes da multidão, ele aguardou até que Elite travou completamente. A luz da tempestade de sua armadura se esgotara totalmente. As dúzias de pequenas rachaduras que Adolin havia feito na armadura do homem, enfim levaram ao resultado inevitável. Então, Adolin avançou com calma, colocando uma mão contra o peito de Elite e o empurrou. Ele desabou no chão com um estrondo. Adolin olhou para a luminobre Stow, grã-juíza, que suspirou. O julgamento novamente favorece Adolin Collin, o vencedor. Elite Rutar abdica da sua armadura. A multidão não gostou muito disso. Adolin virou-se para encará-la, acenando com sua espada algumas vezes antes de dispersá-la em névoa. Ele removeu o elmo e fez uma mesura para as vaias. Atrás dele, seus armeiros, que haviam preparado para isso, entraram apressadamente e afastaram com empurrões os armeiros de Elite. Eles removeram a armadura que agora pertencia a Adolin. O príncipe sorriu e, quando eles acabaram, seguiu-os até a sala de preparação atrás das arquibancadas. Renarin esperava junto à porta, vestido com a própria armadura, e Tia Navani estava sentada junto ao braseiro da sala. Renarin espiou a multidão insatisfeita. Pai das tempestades, no seu primeiro duelo por fractais você acabou em menos de 1 minuto e eles o odiaram. Hoje você levou por quase 1 hora e eles parecem odiá-lo ainda mais. Adolin suspirou, sentando-se em um dos sofás. Eu venci. Venceu, disse Navani, se levantando, inspecionando-o como se procurasse ferimentos. Ela sempre se preocupava quando ele duelava. Mas não devia fazer isso com um grande barulho? Renarin concordou. Foi o que o pai pediu. Isso será lembrado, replicou Adolin, aceitando um copo d'água de Pete, um dos guardas carregadores daquele dia, e assentindo em gratidão. Barulho é fazer todo mundo prestar atenção. Isso vai funcionar. Era o que esperava. A próxima parte era igualmente importante. Tia, disse Adolin enquanto ela começava a escrever uma oração de agradecimento. A senhora já pensou no que pedi? Navani continuou desenhando. O trabalho de Shallan parece realmente importante, disse Adolin. Quero dizer, uma batida soou na porta da câmara. Mas já? Pensou Adolin se levantando.
Um dos carregadores abriu a porta. Shallan Davar entrou subitamente, trajando um vestido roxo, o cabelo ruivo flamejando enquanto cruzava a sala. Aquilo foi incrível. Shallan não era a pessoa que estava esperando, mas não se incomodou ao vê-la. Olhei para seu lugar antes da luta e não vi você lá. Me esqueci de queimar uma oração, então parei para fazer isso, mas assisti a maior parte da luta. Ela hesitou diante dele, parecendo tímida por um momento. Adolin partilhava daquela timidez. Eles só estavam cortejando oficialmente havia pouco mais de uma semana, mas com o causal celebrado, qual era o relacionamento deles? Navani pigarreou. Shallan girou e levou a mão livre aos lábios, como se houvesse acabado de notar a rainha viúva. Luminosa, disse ela e fez uma mesura. Shallan, disse Navani, só ouço coisas boas de você da parte do meu sobrinho. Obrigada. Vou deixá-los a sós, então, concluiu Navani, caminhando para a porta, seu glifo amuleto inacabado. Luminosa, disse Shallan, levantando a mão na direção dela. Navani saiu e fechou a porta. Shallan baixou a mão e Adolin fez uma careta. Sinto muito. Venho tentando conversar com ela sobre isso. Acho que minha tia precisa de mais alguns dias, Shallan, e vai mudar de ideia. Ela sabe que não deveria estar ignorando você, posso sentir, e que é uma lembrança do que aconteceu. Shallan assentiu, parecendo desapontada. Os armeiros de Adolin vieram para ajudá-la a remover sua armadura, mas ele recusou com um aceno. Bastava que ela visse seu cabelo todo desarrumado, colado na cabeça devido ao elmo. As roupas que usava por baixo, um uniforme acolchoado, era horroroso. Então, você gostou do duelo? Você foi maravilhoso, disse Shallan, voltando-se novamente para ele. Elite ficava pulando em cima de você e você só o afastava como se fosse um caranguejo irritante tentando subir pela sua perna. Adolin sorriu. O resto da multidão não achou isso maravilhoso. Eles vieram para ver você levar uma surra. Foi falta de consideração da sua parte não dar isso a eles. Sou um tanto sovina nessa questão, admitiu Adolin. Você quase nunca perde, pelo que fiquei sabendo. Terrivelmente tedioso. Talvez devesse tentar empatar de vez em quando, só para variar. Vou pensar no assunto, disse ele. Podemos discutir a questão, talvez esta noite, durante o jantar? No acampamento de guerra do meu pai? Shallan fez uma careta. Estou ocupado esta noite, sinto muito. Ah, mas, disse ela, chegando mais perto, posso ter um presente para você em breve. Ainda não tive muito tempo para estudar. Estou trabalhando duro para arrumar as contas domésticas de Sebarial, mas posso ter topado com algo que pode ajudá-lo, com seus duelos. O quê? Ele franziu o senho. Me lembrei de uma coisa da biografia do rei Gavilar, mas vai exigir que você vença um duelo de uma maneira espetacular. Algo incrível, algo que cause espanto na multidão. Menos vaias, então. Adolin coçou a cabeça. Acho que todo mundo apreciaria isso, observou Renarin do lado da porta. Espetacular, disse Adolin. Eu explico melhor amanhã, prometeu Shallan. O que vai acontecer amanhã? Você vai me levar para jantar? Ah, é? E passear comigo, disse ela. É mesmo? Sim. Sou um homem de sorte, ele sorriu. Tudo bem, então nós podemos. A porta se abriu com violência. Os guardas carregadores de Adolin saltaram e Renarin praguejou, se levantando. Adolin apenas se virou, gentilmente movendo Shallan para o lado de modo que pudesse ver quem chegara. Hellis, o atual campeão de duelos e filho mais velho do grão príncipe Rutar, como esperado. O que foi aquilo? Vociferou Hellis, entrando subitamente no recinto. Ele estava acompanhado por um pequeno bando de outros olhos claros, incluindo a luminobre Stow, a grã-juíza. Você insultou a minha casa, Colin.
Adolin juntou as manoplas às costas enquanto Hellis se aproximava até parar bem perto do seu rosto. Não gostou do duelo? Perguntou Adolin de modo casual. Aquilo não foi um duelo, ladrou Hellis. Você envergonhou meu primo ao se recusar a lutar direito. Eu exijo que essa farsa seja invalidada. Eu já disse, príncipe Hellis, disse Stow atrás dele. O príncipe Adolin não quebrou qualquer. Você quer a armadura do seu primo de volta? Indagou Adolin em voz baixa, encontrando o olhar de Hellis. Lute comigo por ela. Não vou deixar que me provoque, disse Hellis, cutucando o centro da placa peitoral de Adolin. Não vou deixar que me meta em mais um de seus duelos fajutos. 6 fractais, Hellis, continuou Adolin. As minhas, as do meu irmão, a armadura de Eranive e a armadura do seu primo. Aposto todas elas em um único combate. Você e eu. Você é um cabeça fosca se acha que eu vou concordar com isso, disse Hellis com rispidez. Está com medo demais para aceitar? Você não é digno de me enfrentar, Colin. Essas 2 últimas lutas provam isso. Você nem sabe mais duelar, só sabe usar truques. Então você deve ser capaz de me derrotar facilmente. Hellis hesitou, deslocando o peso de um pé para o outro. Finalmente, ele apontou outra vez para Adolin. Você é um canalha, Colin. Sei que lutou com meu primo para envergonhar meu pai e eu. Recuso-me a ser provocado. Ele se virou para partir. Algo espetacular, pensou Adolin olhando para Shallan. Meu pai pediu que fizesse barulho. Se está com medo, disse Adolin olhando de volta para Hellis, não precisa duelar comigo. Hellis se deteve olhando para trás. Está dizendo que lutaria comigo e com outra pessoa ao mesmo tempo? Estou. Luto com você e quem mais trouxer juntos. Você é um idiota, sussurrou Hellis. Sim ou não? 2 dias, vociferou Hellis. Aqui na arena. Ele olhou para a grã-juíza. Está testemunhando isso? Estou, respondeu ela. Hellis saiu bufando e os outros o seguiram. A grã-juíza continuou ali, fitando Adolin. Você está ciente do que acabou de fazer? Conheço bem as convenções dos duelos. Sim, estou ciente. Ela suspirou, mas assentiu, saindo do recinto. Pete fechou a porta, então olhou para Adolin, levantando uma sobrancelha. Ótimo. Agora os carregadores estavam cheios de atitude. A Adolin afundou no sofá. Isso vai servir para ser espetacular? Perguntou ele a Shallan. Você realmente acha que pode derrotar 2 ao mesmo tempo? Adolin não respondeu. Lutar com 2 homens ao mesmo tempo era difícil, particularmente se ambos fossem fractários. Eles poderiam atacá-lo juntos, cercá-lo, pegá-lo desprevenido. Era muito mais fácil do que lutar com 2 homens seguidos. Eu não sei. Você queria algo espetacular, então vou tentar fazer algo espetacular. Agora, espero que você realmente tenha um plano. Shallan sentou-se junto dele. O que você sabe sobre o grão-príncipe Yennev?